Boa noite, com alegria. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos me veem e me ouvem. Se cheguem. Digam aí se está dando para me ouvir, se está dando para me ver legal. E vão ativando as câmeras de vocês, por favor. Boa noite, Guilherme. Está dando para me ver e me ouvir? Sim. Alice, boa noite. Todos ativando as câmeras. Vamos lá, estou aguardando vocês. Boa noite, Arthurzinho. Boa noite, boa noite. Tá dando para me ver e me ouvir bem, Arthur? Tudo certo? Gente, vamos começar. Estou aguardando todos ativarem as câmeras, mas eu preciso começar. Quero começar dizendo que eu fiquei muito feliz com o rendimento de quem fez a atividade de casa, tanto de conotação e denotação lá no Forms, que a gente chama de atividade no sistema, é quando eu libero o link, que é por onde vocês fazem as atividades de interpretação de texto normalmente. E fiquei mais feliz ainda com quem fez a atividade, eu estou compartilhando aqui, vou mostrar agora, a atividade de revisão de fonologia, né? Vocês foram muito bem nessa atividade, de uma maneira geral, isso para quem fez é óbvio, né, gente? Eu só posso falar por quem respondeu. De modo que não tivemos nenhuma resposta incorreta. Lembro que, como eu sempre falo, isso não significa que ninguém teve dúvida em nada, que está todo mundo sabendo tudo exatamente da, do assunto, né? Tem sempre algo que, né, é mais desafiador, mais complicado de entender de um assunto que a gente vai trabalhar. Isso é comum. Mas o resultado de vocês vem me mostrando de uma maneira geral, ou seja, a maioria dos alunos, tanto da I1, que é o pessoal da tarde, quanto vocês da I2, estão indo bem, estão conseguindo absorver, estão conseguindo trazer as dúvidas, estão conseguindo ter melhores rendimentos, né, a partir das atividades que a gente vai fazendo. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Quero aproveitar para dizer o que eu já disse ainda há pouco. O fato de não ter nenhuma resposta incorreta não significa que ninguém teve dúvida nenhuma. É um bom sinalizador, é um bom norte de, poxa, estamos indo para o lugar certo, né? Mas ter dúvida não significa acertar e errar. Isso é muito importante eu dizer, tanto no acerto quanto no erro, né? Para que vocês não confundam. Muito bom rendimento. Lembrando que isso é só uma atividade de revisão momentânea, porque a gente acabou basicamente de finalizar esse assunto, e estamos entrando em outro bloco gramatical chamado semântica, que é ele que a gente vai estudar hoje, inclusive, é ele que a gente vai fazer várias atividades hoje. Vocês vão fazer algumas atividades aqui comigo hoje no WordWall, outras vão para casa, duas atividades vão para casa desse assunto que a gente vai estudar, de semântica, e ao final da aula de hoje vocês vão fazer uma interpretação de texto desafio. Tá? É desafio porque é um pouquinho mais exigente do que aquelas que vocês vinham fazendo. A gente vai começar, a partir de hoje, estamos em março, né? Já no início de março, a gente vai começar a progredir nos nossos níveis de interpretação de texto. Então, hoje a gente já começa com interpretação desafio, tá? E vamos ver como é que vocês se saem. Beleza, gente? Eu amo esse estilo de atividade. Eu amo, Arthurzinho, esse estilo de atividade. Gosto também do Forms, né? O Forms lembra mais uma prova, vamos dizer assim, né? Porque aqui, querendo ou não, tem a dinâmica das imagens no WordWall. Tem vários estilos de jogos aqui, só que eu normalmente coloco para vocês em formato de questionário. Eu já expliquei isso para vocês, porque é, só no questionário é que eu consigo ver esse rendimento nesse formato aqui.
vê aluno por aluno, vê a pontuação geral da turma, vê a pontuação individual, vê quem foi mais rápido. Mas existem outros formatos de jogos nessa mesma plataforma que eu uso, né? Que é uma plataforma paga, né? Que eu contratei para trabalhar com vocês aqui no CPLR. E esse formato de questionário do WordWall é o formato que mais se aproxima das provas que vocês vão vir a fazer na escola, nos concursos, por isso que eu uso esse formato, mas tem vários outros e são bem legais. A gente vai tirar momentos, né, para fazer de maneira também um pouquinho diferente, tá? Isso é bom porque dá uma variada e eu sei que vocês gostam dessa coisa de jogo. Eu gosto também, gosto muito de aprender por jogos, né? Se eu, mesmo no meu mundo adulto, se eu pensar hoje em aprender algum conteúdo novo e ter a possibilidade de aprender por meio de jogos, eu confesso que eu vou gostar bastante. Eu gosto muito também. Bem, bem, fonologia, nenhuma resposta incorreta, mas ainda assim, eu gostaria de saber, vocês têm algum item dessa atividade aqui que vocês, né, tenham de repente chutado e acertaram, mas poxa, eu queria entender melhor, não entendi. Eu vou sempre fazer esse tipo de pergunta e estou contando que vocês estão preparados para me responder, porque toda atividade que é passada, não importa se é em sala ou é para casa, vocês têm que anotar. Tem que ter um caderno CPLR, tem que ter um bloco de registro disso. Então, fez uma atividade, estou com dúvida, é um exemplo, mesmo eu tendo acertado, estou com dúvida no terceiro, no décimo terceiro, é um exemplo. Eu vou botar atividade de fonologia revisão, terceiro, décimo e décimo terceiro. Vocês teriam que ter anotado isso e já trazer para a aula, tá? Quem não está fazendo isso vai deixar de aprender, porque essa é a metodologia do curso, que é uma metodologia que ensina vocês a estudar, a ir atrás do que vocês não sabem. E não ficarem esperando só passivamente, como muitas vezes acontece na escola, o professor adivinhar. E nessa história do professor tentar adivinhar, as aulas ficam chatas, demoradas, o professor repete tudo, lê tudo de novo, é cansativo. Vocês não vão ter isso aqui. Se Laís, eu não estou fazendo essa minha parte, procure fazer. Toda vez que eu passo uma atividade em sala ou para casa, já faz a atividade, já deixa o caderno ao lado, já deixa uma folha ao lado, e você vai só anotar o nome da atividade e as dúvidas. Só isso, gente. Mais nada, não tem muita coisa, não, tem mistério. Fez isso, quando eu perguntar assim na aula seguinte, né? Vai ser sempre a correção na aula seguinte. Quando eu perguntar dúvidas, aí você já vai estar aí ao lado, aí você vai dizer, tenho, tia Laís, nesse. Certo? Essa questão, que bom que Arthurzinho está interagindo nesse sentido, isso me ajuda tanto, Arthurzinho, isso que tu estás falando, a entender esse universo do mundo do aluno, né? Que cada cabeça é um mundo, cada aluno é um mundo, mas me ajuda muito. Arthurzinho colocou aqui uma coisa interessante, ele disse assim, se Laís, tem muitas coisas que eu não consegui decorar os nomes, memorizar os nomes, não é que ele não entende o assunto em si, na hora da explicação ele entende, mas decorar esses nomes para cada coisa é mais difícil. Isso vai acontecer muito nesse assunto que a gente vai entrar hoje, tá, Arthur? Inclusive. Só existe uma forma, Arthur, da gente memorizar. Revisitando o assunto. Só. Aí, lógico, né? Tem a parte da atividade que aí você fez agora. Aí mais na frente eu vou aplicar uma outra atividade de fonologia e você vai memorizando, mas você tem que revisitar. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Imaginem que a gente está começando a falar, somos todos bebês aqui. Bebês, assim, crianças pequenas. Estamos no processo de aquisição da linguagem, aprendendo a falar literalmente, né? Quando eu digo falar, é oral. Não é porque a gente vai ouvir a nossa mãe ou nosso pai falando a primeira vez mamãe que a gente vai saber mamãe. Mamãe para a gente é muito difícil quando a gente está aprendendo a falar ainda. Aí a mãe vai fazer, diga mamãe, como é mamãe. Ela não vai dizer isso uma ou duas, ela vai dizer milhões de vezes. Até você conseguir fazer mama, bem bonitinho, não é nem mamãe ainda, é mama. E a mãe já vai ficar super feliz. Às vezes que vocês são submetidos, nós fomos submetidos, né? Ao ouvir isso de mamãe, foram muitas. Então, esse exemplo que eu estou trazendo, de quando a gente está no processo de aquisição de linguagem, todo ser humano passa por isso, é a mesma relação com aprender novos termos. Tem tudo a ver com o que Arthurzinho trouxe para mim agora. Então, isso não significa que Arthur está com dificuldade no assunto, é só uma, uma dificuldade, que não é bem dificuldade, é um processo natural. Mas eu vou colocar como dificuldade, uma dificuldade
de memorização dos termos. Aí você tem que voltar lá. Deixa eu voltar lá, deixa eu ver se eu me lembro o que é isso aqui, isso aqui. Aí volta. E assim vai, tá? Isso que eu estou dizendo, Arthurzinho, é uma dica, mas agradeço de verdade esse compartilhamento, é muito importante. Gente, vamos lá. Vamos para a nossa brincadeira do dia. Qual é a nossa brincadeira do dia? Estudo de semântica. Eu vou começar compartilhando o que vocês já sabem. Eita, minha gente, eu acho que saiu. Espera aí, rapidinho. Calma. Só um momento. Não, tá aqui. Eu é que peguei alguma coisa errada. Peraí. Achei. Eu vou começar compartilhando o slide que eu liberei desde a aula passada para vocês estudarem esse assunto. Quando a gente for trabalhar assunto novo, gente, vocês já podem ir lendo o material. Isso ajuda muito nesse processo de memorização que Arthurzinho, inclusive, mencionou agora. É muito importante, tá? Nem sempre vai dar, eu sei, porque vocês têm outras atividades do colégio, têm outros compromissos, às vezes fazem outros cursos e tal. Quando der, é o ideal. Eu só estou mostrando esse slide para dizer para vocês que tudo que for trabalhar aqui no nosso quadro rosa, que o nosso quadro de hoje está rosa, o de semântica, esse quadro é rosa e não branco, e eu coloco o fundo diferente. Tudo que a gente trabalhar aqui vai estar lá no nosso PDF. É só estudar, tá? Eu vou liberar o link desse quadro rosa aqui que eu estou compartilhando com vocês lá no Classroom. E aí, quem quiser entrar, pode entrar para dar uma olhadinha no que foi trabalhado, para relembrar melhor, para ficar mais fácil, porque eu vou estar trabalhando diretamente aqui, que eu posso escrever com mais facilidade, só por isso, tá? Mas se lá você for estudar pelo PDF, é a mesma coisa? É, gente, sou eu que preparo os dois materiais, tanto o quadro quanto lá, tá? Então, eu só quero lembrar, antes de fato começar o assunto, que vocês têm três formas de revisar o assunto. Assistindo a aula gravada, tá? Para relembrar tudo. E aí vocês ainda podem acelerar para ir para as partes que vocês estão com dificuldade. Porque para assistir uma aula gravada, você não precisa assistir exatamente tudo eu falando isso aqui agora. Vamos supor que a Alice vai assistir a aula gravada de hoje. Ela não precisa ver eu falando sobre isso, que não é o assunto. Ela vai adiantar. E ela vai para a parte que interessa, tá? Vocês podem revisar sim. Vocês podem estudar o conteúdo, que é o PDF, e ainda vão ter acesso ao quadro, coisa essa que vocês nunca podem ter na aula presencial que o professor escreve no quadro branco, ele apaga e pronto, tá? Então, estudem, façam a parte de vocês. Vão ser muitos conteúdos durante o ano, tá? Então, é importante que a gente avance um pouquinho, vocês voltem para revisar. A gente avança um pouquinho, vocês voltem. Bem, explicado tudo isso, a gente está estudando a partir não, né? Desde a última aula, semântica. Semântica é um bloco gramatical que estuda o significado e o sentido de palavras e expressões dentro de contextos específicos. Deixa eu só tirar esse sonzinho aqui, senão vai ficar esse barulhinho do tablet, gente. Só um minuto. Só um minutinho. Não sei se vocês chegaram a ouvir o barulhinho, mas ele fica tutuc, tutuc, me dá uma agonia danada. Pronto, tirei o som. Agora sim. Tá? Semântica é um bloco gramatical, porque dentro tem um monte de assunto que estuda o significado e o sentido, que é a mesma coisa, das palavras e expressões dentro de um contexto. Eu tenho trazido para vocês, desde que a gente estudou esse assunto de conotação e denotação, que foi basicamente na primeira aula, foi logo no início do nosso ano letivo aqui no CPLR, né, nas primeiras aulas de fevereiro, eu trabalhei conotação e denotação quando a gente estava trabalhando linguagem verbal, não verbal, mista, né? Linguagem formal e informal, a gente também falou sobre a denotação e conotação, tá? E eu tenho trazido desde lá dois exemplos com duas palavras, com o intuito de vocês memorizarem o que de fato é denotação e conotação, porque isso é a base da interpretação de texto. Muito além de ser um assunto de semântica, é a base da interpretação de texto. Vocês precisam ter condições, estarem preparados para conseguir identificar o valor de uma palavra quando ela está no seu sentido real e quando ela está no seu sentido figurado. Real, denotativo. Figurado,
conotativo, porque isso vai interferir diretamente na interpretação de texto. Então, tudo que a gente vai estudar aqui em semântica, gente, está casado, ligado com a interpretação de texto. É muito importante esse bloco gramatical. Quais são esses dois exemplos que eu citei ainda há pouco, que eu falei, mencionei ainda há pouco, que eu venho citando desde fevereiro? É o exemplo das palavras frio ou fria e gelo. E eu vou relembrar com o intuito de vocês memorizarem mesmo. Por isso que eu cito, é proposital. Por isso que eu cito os mesmos exemplos, como forma de memorização. Vamos lá. Se eu digo assim, percebam a diferença de eu dizer, gente, a noite está tão fria. Estou usando a palavra fria nesse contexto. Ó, a noite está tão fria. E de eu dizer, gente, Nicolas está tão frio comigo. Eu vou pegar o nome de uma menina só para facilitar, para ficar fria, para ficar a palavra igual. Gente, a Alice está tão fria comigo. Então, eu usei a noite está fria e a Alice está fria comigo. A palavra fria se repete nos dois contextos, nas duas frases. Porém, ela tem sentido completamente diferente. Fria, na primeira frase, de a noite está fria, está no sentido real. Porque o sentido de fria, no dicionário, quer dizer que é uma temperatura baixa ou mais baixa. Né? Calor mais alto. Frio mais baixo. É isso que significa aqui em a noite está fria. E quando eu digo que a Alice está muito fria comigo, eu estou querendo dizer que ela está estranha, está esquisita, está diferente do que costuma ser. Percebam a diferença. Uma é de temperatura e a outra é que a pessoa está estranha, esquisita. No primeiro caso, denotativo, sentido real. Segundo caso, sentido conotativo, que é a mesma coisa de figurado. Quando eu digo também, com essa outra palavra que eu venho citando, gelo. Quando eu digo, coloquei um gelo para deixar meu suco gelado. Coloquei um pedaço de gelo para deixar o meu suco gelado. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, Nicolas me deu um gelo hoje. Vou usar o nome de Nicolas que eu acabei não usando na frase anterior. Nicolas me deu um gelo hoje. Gente, a palavra é a mesma, gelo. No primeiro caso, esse gelo é a água em estado sólido. Coloquei um pedaço de gelo no meu suco para deixá-lo mais gelado. Então, eu coloquei um pedaço de uma água que está no estado sólido e esse cubo de gelo vai deixar o suco mais gelado. É isso que significa. E na outra, quando eu digo que Nicolas me deu um gelo, Nicolas me ignorou. Ele não falou comigo. Ele estava estranho e não falou comigo, me ignorou. É isso que significa dar um gelo. Tá? Percebam a diferença de significado. Na primeira, denotativo, sentido real. Na segunda, figurado. Gente, esses exemplos tranquilo. Enquanto isso, eu vou olhando aqui o bate-papo, tá? Tranquilo? Tá. Aí deixa eu dar aqui poder para a tia Carol. Só um minutinho, tia Carol, só vi agora. Eu já estava aqui na explicação. Foi. Tá, vou voltar lá, tá? Então, esses sentidos, esses exemplos que eu dei, diversas vezes ao longo, né, desse um mês e um pouquinho, é para que vocês memorizem. A gente também viu na aula passada esse exemplo desse quadro aí, né? Que fala, que traz as palavras voar, que é o voava, e relampejar, né? No primeiro caso, o pássaro voava, ou seja, o pássaro saiu da superfície do solo e está flutuando no horizonte, que é o que significa, né? Pássaro, ele não é denso, né? Ele tem leveza e ele consegue sair da superfície do solo, do concreto, e ir em direção, vamos dizer assim, ao céu e consegue se equilibrar. É isso que é voar, denotativamente. Mas quando eu digo que o carro voava pelas ruas, não existe carro voador, ao menos ainda não existe. Então, o que quer dizer que um carro voava? Não é que ele estava literalmente, no sentido real. É que ele estava muito depressa. Se eu digo que Guilherme Pequeno passou por mim voando, vocês acham que eu estou querendo dizer que Guilherme Pequeno tem asa e que ele consegue voar nesse exemplo? Não, porque isso seria o sentido literal. O que eu estou querendo dizer é que Guilherme Pequeno passou por mim muito rápido, conforme o carro, no exemplo de o carro voava pelas ruas da cidade. Então, quando a gente não usa a palavra voar no seu sentido literal, né?
que é de flutuar, vamos dizer assim, a gente tá querendo dizer com essa palavra algo que indique velocidade, pressa. Uma pessoa passou por mim voando, o carro voava, ou seja, muito depressa, certo? Quando eu digo, vamos para um exemplo bem simples que está presente no nosso dia a dia. Se eu chego para a Lilian e digo assim, Lilian, tu tens um coração de pedra. Quer dizer que Lilian, realmente, na parte aqui do, do órgão de Lilian, do coração, ela tem uma pedra mesmo no lugar. É isso que eu quero dizer, gente? Não. Porque todos os corações humanos são formados por... É um músculo de carne, tá? Eu não estou querendo dizer que Lília tem uma pedra no lugar. Eu estou querendo dizer que Lília é fria, né? Que ela não é sensível. É isso que a gente quer dizer quando a pessoa tem um coração de pedra. Digo que Arthurzinho, ele é fera em português. É um exemplo. Ó, Arthur, tu é fera em português. Gente, eu estou querendo dizer que Arthur é um bicho, é? Porque eu disse fera. Porque fera é bicho, gente. Ser humano não é fera. Fera é um modo de dizer que ele é muito bom. Quando eu digo que ele é fera em português ou em matemática, quando ele é fera em algum esporte, eu estou querendo dizer com isso que ele é muito bom. E não que ele é um animal, um instinto, que não consegue controlar seus instintos. Então, nesses dois exemplos que eu dei, que Lilian tem um coração de pedra e que Arthur, ele é fera em qualquer coisa que seja, é um sentido conotativo. Não é sentido real. Quando eu digo que Sebastião é, é um doce de menino, gente, Sebastião é um doce mesmo, a gente pode comê-lo, é mesmo, como doce, que delícia. Eu tenho que dizer literalmente para vocês entenderem. Não. Quando a gente diz que alguém é doce, a gente diz que a pessoa é agradável, que a gente gosta dela, de estar na companhia dela. E isso é sentido conotativo. Tá fazendo sentido, gente? Legal, né? Beleza. Então, esse foi o assunto que nós iniciamos na aula passada. E aí a gente passa para um novo assunto dentro de semântica, dentro desse bloco que estuda significado e sentido, que são os sinônimos e antônimos, que eu tenho certeza, eu não costumo ter certeza absoluta de nada, porque na vida as certezas estão aí para serem quebradas, mas disso eu tenho, o que eu vou dizer agora. Vocês já devem ter estudado isso na escola. Mesmo sem ser de maneira profunda, mas já estudaram. E a gente vai entrar nesse bloco agora, nesse bloco de estudo, tá? Vamos lá. Acabamos de estudar conotação e denotação, um assunto de semântica, vamos para o próximo assunto, sinônimos e antônimos. Gente, sinônimo, todas as palavras da nossa língua têm. E quando eu digo todas, são todas mesmo. Mas isso que eu estou dizendo não é para vocês decorarem, é para vocês entenderem. Vão ter coisas aqui que são para decorar, tipo os termos que Arthurzinho disse no início da aula. A gente tem que memorizar os termos, né? Tem regra que é arbitrária, não tem uma explicação. Alguém que poderia me explicar por que céu se chama céu e não cadeira? Gente, é muito louco ficar pensando nisso, né? Eu adoro fazer essas perguntas loucas assim. Por que a nossa cabeça se chama cabeça e isso aqui não se chama braço, isso aqui cabeça, né? Existem coisas que são arbitrárias. Porque no vôlei a gente joga com a mão e não com os pés? E no futebol a gente joga com as... perdão. E por que no futebol a gente não joga com as mãos e tem que jogar com os pés? Regras. Então tem coisas que a gente memoriza mesmo. A gente memoriza o nome das pessoas. Enfim, gente, eu acho que vocês entenderam. Então tem regras que inevitavelmente a gente tem que memorizar. E a gente usa normalmente o termo decorar, que eu acho muito ruim esse decorar. Não deixa de ser. Outros a gente pode entender, tá? E quando der para entender, eu vou explicar para vocês. Quando não der, eu vou dizer, gente, isso é regra. Não tem porquê, é regra, tá? Bem, os sinônimos, todas as palavras da nossa língua têm um sinônimo. Porque pensem comigo. Imagine vocês que Sebastião, ele não sabe o que significa cadeira. Gente, é um exemplo. E eu estou pegando uma palavra bem besta para isso mesmo, com esse intuito. Se ele não sabe o que significa
alguma palavra ou expressão, ele vai ao dicionário consultar o que é que significa essa palavra. Nessa consulta, ele vai fazer, né, nos léxicos que existe lá no dicionário, nos verbetes, ele vai encontrar palavras que explicam que são sinônimas de cadeira, para ele poder entender aquilo que ele não conhece ainda. Vou pegar uma palavra mais difícil para ver se isso faz mais sentido. Vamos supor que Guilherme não saiba o que é tungstênio. Ele não sabe o que é o tungstênio. E aí, ele vai ao dicionário, naturalmente, seja online, seja impresso, enfim. E ele vai pesquisar o que é tungstênio. Lá vão ter outras palavras que são sinônimas naquele contexto de tungstênio para ele entender o que é. É um elemento químico que está presente na luz. Já comentei dessa palavra aqui com vocês. Toda lâmpada tem que ter tungstênio. Se não tem, não tem luz artificial. São as lâmpadas, tá? Bem, por isso que todas as palavras da nossa língua têm um sinônimo. E o que não é sinônimo, Tia Laís? Vamos para a parte teórica. Sinônimos são palavras que dentro de um mesmo contexto, tem que ser no mesmo contexto, elas têm o mesmo valor. Então, se eu digo assim, gente, achei meu tablet. Ou se eu digo, gente, encontrei o meu tablet. Achar e encontrar, nesse caso, é a mesma coisa. Eu achei meu tablet, eu encontrei meu tablet. Mesma coisa. Se eu digo, minha gente, eu estou tão alegre porque hoje eu estou aqui com vocês. Eu só digo, minha gente, eu estou tão contente por estar aqui com vocês. Eu só digo, eu estou tão feliz porque eu estou aqui com vocês. É a mesma coisa. Alegre, contente e feliz. Nessa frase, que é o tal do contexto, é a mesma coisa. Nem sempre as palavras que em um determinado momento são sinônimas vão ser para sempre sinônimas em todos os contextos. Mas elas podem ser, em alguns contextos. O que importa, gente, são os contextos, para eu definir se é sinônimo ou não. As pessoas têm que dar exemplo. Na prova vai ter um texto lá, para você saber. Tá? Se eu digo que eu estou muito calma hoje, ou se eu digo que eu estou muito tranquila, calma e tranquila tem o mesmo valor. As palavras, gente, a escrita da palavra é diferente. O que é parecido é o valor, é o significado dessa palavra. Certo? Se eu digo que eu moro na minha casa, ou que eu resido na minha casa, é a mesma coisa. Morar e residir é a mesma coisa. Se eu digo que eu ando muito isolada, ou se eu digo que eu estou muito solitária, que eu ando muito solitária, é a mesma coisa. Isolada e solitária, nesse contexto que eu estou usando. Ou se eu digo que algo está muito próximo ou está muito perto. Ah, a escola fica muito próxima daqui. Ah, a escola fica muito perto daqui. É a mesma coisa, próxima e perto, mesma coisa. Gente, tranquilo por enquanto. Sinônimo, tudo certo? Massa, né? Tá. Fala, Sebastião. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que a câmera está desligada por causa que está ficando travado a minha tela. E a segunda é que eu estou muito feliz. Sabe por quê? Hum, Ontem eu completei quantos gols? 13. danou-se. Eu tô fazendo um Que, gol por dia. que lavada foi essa? Que time foi esse ruim? Perdeu de quanto esse outro time que tu jogaste contra? Quê? Esse outro time. Tu não fizesse 13 Não tá gols dando pra ouvir ontem? direito, porque minha não tá dando. Não, é Não entendi. assim. Ontem eu completei meus 13 gols. Aí, tipo, o time do meu adversário tomou goleada, 3-0, com Tá direito a gol falhando. contra. Tá falhando um pouquinho para mim, Sebastião. Eu escutei mais ou menos. Fala para mim no bate-papo, se tu conseguires, porque eu realmente não entendi muito bem. Ficou falhando para mim. Fala comigo pelo bate-papo. Bem, gente, vamos lá. Enquanto o Sebastião fala aqui. Sinônimo tranquilo. Antônimo é mais tranquilo ainda, só tem um detalhe. E esse detalhe vocês não costumam aprofundar
no colégio. Então, eu preciso muito, gente, muito que vocês prestem atenção. É muito simples. Só que tem gente que fica complicando. Mas é assim, tá? Vamos lá. O que é antônimo? Antônimo são palavras que têm sentido contrário, excludentes, tá? São palavras que se opõem uma à outra. Se essa existe, essa não tem como existir no mesmo contexto. Vou repetir. Antônimos são palavras contrárias. Contrárias, não é diferente, é contrárias. São contrárias. Imagine essa, como se eu tivesse uma seta para um lado e outra para o outro. Esse lado aqui exclui esse. De modo que eu não posso dizer que alguém é alto-baixo. Não tem sentido. A gente não diz, olha, você é tão alto-baixo. A gente pode até dizer que essa pessoa tem uma estatura mediana, que ela nem é uma coisa nem outra, tem sentido. Mas que ela é as duas coisas não dá, porque é incoerente. Vou dar outro exemplo. Eu não posso dizer, não posso chegar para um colega e dizer, você é tão gordo, magro, ele com certeza não vai entender nada, porque isso não tem sentido. Ou ele é gordo, ou ele é magro. Ou ele é chato, ou ele é legal. Eu não posso dizer, ai, que menino chato, legal. Posso dizer, mas não tem sentido nenhum. Tá fazendo sentido, gente? Tranquilo? Massa. Ai, que massa, Lilian. Tudo bem, garota? Tudo bem. Lilian está compartilhando aqui comigo as leituras dela. Gente, aí eu tô falando isso assim agora do nada, né? Vocês vão ficar sem entender. Tá. Aí, por enquanto, tranquilo. Só que eu vou repetir, elas têm que ser contrárias para que elas sejam antônimas. Se todas as palavras da nossa língua têm uma palavra antônima, não. Nossos nomes não têm palavra antônima, nome de dia de semana não tem palavra antônima. É um grupo pequeno de palavras, tá? Um grupo até bem pequeno, porque na nossa língua nós temos várias palavras. Todas as palavras têm sinônimo, mas antônimo, não. É um grupo pequeno. E que são palavras, mais uma vez, que se excluem. Então, eu não posso, não tem sentido eu chegar para alguém e dizer você é tão idoso, jovem, ou a pessoa é idosa, que é velho, ou é jovem. Ou ela está na metade do caminho, aí eu vou especificar, mas as duas coisas, idoso, jovem, uma coisa exclui a outra. Você é tão calmo, nervoso. Vocês já viram alguém dizendo isso? O Laninho estava tão calmo, nervoso ali. Não tem como. Ou ele está nervoso, ou ele está calmo. Gente, tranquilo, né? Agora vamos para a parte que é a tal da casquinha de banana, que eu falei que é onde a gente vai aprofundar. De acordo com isso que eu expliquei, Lua e Sol são antônimos? Me respondam no bate-papo. Eu disse para vocês ainda há pouco, e repeti, eu acho que umas 3, 4 vezes, tá? Que antônimos são palavras contrárias, que elas se excluem. Lua e Sol são antônimos? Gente, tá óbvio depois que eu falei umas 3, 4 vezes que não. Porque Lua e Sol só são elementos diferentes. Calma, que quem ainda está com alguma dúvida em responder isso real pode estar pensando que é isso, mas vê só. O Sol é de dia, que é claro, claro. E a Lua é a noite, que é escuro. Claro e escuro, né, Tia Luiz? São antônimos, né? Sim. A ideia que elas podem trazer, sim. Mas os elementos, eles não são contrários. Não existe uma anulação entre eles. Eles só aparecem para a gente em momentos diferentes. Ó, diferentes. Um aparece de dia, o outro aparece de noite, mas eles não são contrários. O dia e a noite não são contrários. Esse nome é dia e noite. A ideia que eles trazem, sim, porque o dia é claro e a noite escura. Claro e escuro, não posso. Imagina chegando para alguém, isso aqui é tão claro e escuro, não tem sentido, gente. Eu posso até dizer que nem é claro nem escuro, é intermediário. Mas eu não posso dizer as mesmas coisas, as duas coisas, né? Claro e escuro, para um mesmo objeto, uma mesma pessoa, não tem sentido. O que eu estou querendo explicar para vocês, isso é bem importante, pode nem parecer nesse primeiro momento da explicação, é que existem coisas que são diferentes e existem coisas que são contrárias.
Dia e noite são diferentes. Do mesmo jeito que é diferente segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Do mesmo jeito que é diferente manhã, tarde e noite. Isso não é contrário. Isso é só diferente, são turnos diferentes. Uma coisa é ser diferente, outra coisa é ser contrário, que se anula. Todo mundo entendeu, gente, o que eu estou explicando? Tranquilo, né? Tá, beleza. Eu vou precisar travar o bate-papo para que vocês não fiquem, gente, dispersos. Certo, certo, certo? Vamos lá. Beleza. Então, finalizamos conotação e denotação, sinônimo e antônimo. Eu já passei uma atividade no Forms sobre, que foi para casa, tá? Que todos deveriam ter feito, né? Que vocês tiveram um tempo grande, né? A última aula foi quinta, então vocês tiveram sexta, sábado, domingo, segunda e hoje. 5 dias, né, gente? É muito tempo para uma atividade de casa. Mas quem não fez, não fez, enfim. Aí agora vocês vão fazer uma atividade de conotação e denotação e uma atividade de sinônimo e antônimo, certo? A gente tira as dúvidas e depois a gente vai estudar mais 2 assuntos de semântica ainda hoje. Então, deixa eu pegar aqui as atividades, só um momento. Eu vou liberar na sequência, tá, gente? Aqui já. Quem for terminando sinônimo e antônimo, perdão, quem for terminando conotação e denotação já pode começar sinônimo e antônimo. Então, eu vou colocar o primeiro link, o nome, conotação e denotação, e abaixo eu já vou botar o outro link. Terminou um, começa o outro. Primeiro link liberado, podem ir começando, depois vocês voltam aqui, quando terminarem, avisa, terminei, já entra no outro link. Podem começar. Gente, todos terminaram as 2, vou comentar isso, tá, Alice? Só um minutinho. A primeira atividade, a Alice falou para mim que ela está passando mais de uma vez para vocês, não é? Deu esse probleminha, né, para alguns que não conseguiram concluir, porque ficou passando, passando, passando. Eu dei uma olhadinha no jogo, tentei reajustar, né, assim, que aqui para mim ele estava com o tempo certo, com tudo certo. Aí eu mudei o formato do jogo, mas aí quem já fez nesse formato, gente, vai ficar com esse resultado mesmo, não tem problema, porque o mais importante, ainda mais a gente aprendendo um assunto novo, é vocês exercitarem e trazerem dúvidas só, tá? E isso a gente vai fazer isso agora, né? A gente vai falar sobre esses itens agora. Precisa até dar uma carreirinha por conta da hora. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estava dando uma olhadinha aqui, Guilherme. Foi super bem, inclusive. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, primeiro, o de conotação e denotação. Eu vou fazer assim, de todo modo, eu vou colocar essa atividade de... A gente vai ver logo de sinônimo e antônimo. Eu vou colocar essa atividade de conotação e denotação correta na agenda de hoje, tá? Porque aí vocês podem exercitar melhor sem ficar nessa coisa de ficar passando e vocês errando, induzido, né? Pela atividade. Bem, eu coloquei aqui primeiro na atividade de sinônimo e antônimo, para a gente ver as questões que, de uma forma geral, os alunos mais errados. Isso aqui vai incluir vocês e os alunos da tarde, tá? O pódio ficou assim, ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Guilherme ficou em primeiro lugar, parabéns, parabéns. Alice ficou em segundo. E em terceiro ficou Mari, que é da turma da tarde, certo? Lembrando que eu vou sempre ver os 3 primeiros, mas o que importa é o aprendizado real. Vamos para as questões. Antes disso, deixa a Lilian falar. Fala, Lilian. Ô tia, ó, você passou, né, as 2 atividades, sendo que quando eu estava na primeira, ocorreu esse erro. Até agora, eu parei no meio da atividade. Se eu tivesse continuado, eu ainda teria com 2 minutos e pouco para a atividade acabar. Eu já estou com Oh, meu Deus, que pesadelo. Eu tô com... Porque eu não consegui completar aquele traço, aí eu não consegui completar nem a primeira e nem a segunda. Tem problema não, meu Deus, eu estressei vocês desnecessariamente. Eu não, né, que eu não sabia nem que estava assim com esse erro. Mas não se preocupa, Lilian, de verdade, não se preocupa. Aí eu vou botar o link certo depois, aí vocês podem fazer só como forma de, poxa, eu sei, e vou ver a minha pontuação, tá bom? Foi mal por isso, gente, eu realmente não sabia que ela estava assim, não. Bem,
Eu vou para a primeira, que diz assim, antônimo de ódio. Das opções que tem aqui, tem carinho, jamais e rancor. Jamais é critério de eliminação. Ódio, jamais. Antônimo, contrário. Rancor é uma coisa ruim. Como é que pode ser o contrário? Se ódio é ruim também, é um sentimento ruim. Então, poderia ser. E aí sobramos, gente, amor e carinho. Carinho, que muita gente se confundiu, por isso que tem as incorretas. Carinho é uma atitude de amor. É uma ação. Não é um sentimento. Então, o que a gente tinha que procurar nas alternativas era um sentimento, porque ódio é um sentimento, contrário a ódio, que é o amor. Quem botou carinho seria uma casquinha de banana, mas é uma casquinha de banana um pouquinho óbvia, que é isso que eu estou explicando, tá? Não tem problema ter errado, é importante aprender. Então, carinho é uma forma da gente demonstrar amor, é uma ação, tá? De fazer carinho, por exemplo. Então, por isso que não poderia ser esse primeiro, teria que ser amor. Aí, eu vou para as questões que mais obtiveram erros, tá, gente? É lógico que vocês podem perguntar algo específico, mas é só para vocês terem uma ideia do geral. Antônimo de mal. Bem. Mal com U, o contrário é bem. Perdão. Mal com L, que é o caso, o contrário é bem. Mal com U, o contrário é bom. Por isso que a gente chama, na história de Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal com U. Por que com U? Porque ele não é bom. Ele é mau, aí se escreve com U, esse lobo mau, tá? Então, contrário de mal com U, bom. Contrário de mal com L, bem, tá? São os antônimos. Olha isso aqui, gente, que 7 pessoas erraram. Foi a questão mais errada, mas eu entendo que é porque vocês não conheciam as palavras, esse vocabulário, né, bem específico dessas palavras aí, o significado dessas palavras, não tem problema. Eu estou aqui para explicar. Se Laís, pode acontecer isso que aconteceu nessa atividade numa prova, num simulado, numa interpretação de texto? Pode, gente. Normalmente, eles devem colocar alternativas em que palavras, de alguma forma, estejam no contexto do texto. Se não tiverem, vocês vão ter que chutar mesmo. Tá? Isso já aconteceu, vocês vão ver, vocês vão fazer provas aqui dos anos anteriores, dos concursos comigo, e vocês vão ver que podem cair questões assim, que, poxa, mas eu não marquei essa alternativa porque eu não sabia o que significava essa palavra. Tá? Algumas a gente vai conseguir recuperar pelo contexto do texto, outras não. Outras o aluno teria que ter um vocabulário mais amplo mesmo e saber, certo? Bem, o fato é que perguntar é sinônimo de indagar. Ela diz, mas eu nunca falei isso, eu nunca ouvi ninguém falando, agora vocês já sabem. Então, uma história pode ter escrito assim, vocês já podem até ter lido. E João indagou a Maria. Aí vem a pergunta de João, Maria, por que você vai para a casa da sua avó hoje? É um exemplo. Então, nesse contexto que eu acabei de formular para vocês, João estaria perguntando a Maria por que ela iria para a casa da avó naquele dia lá. Tá? Então, indagar é a mesma coisa que perguntar. Eu vou fazer uma indagação a Guilherme, eu vou fazer uma indagação a Nicolas, eu vou fazer uma indagação a Lilian, eu vou fazer uma pergunta. É um questionamento, a mesma coisa, tá? Se Laís e todas as outras, porque responder a gente sabe, né? Responder é o contrário de perguntar. Só que na questão ele não está pedindo antônimo, ele está pedindo sinônimo. Certo. E redarguir e retrucate, Laís, é o quê? Também sinônimo de responder. Então, João indagou a Maria e Maria redarguiu a João, ou seja, ela respondeu. É a mesma coisa. Laís, eu também não sabia, agora sabe. Vocês vão encontrar, vez por outra, essas palavras nos textos, nas histórias que vocês vão ler, gente. Aí agora vocês já vão ter mais uma palavra para o vocabulário de vocês, para ampliar esse vocabulário, tá? Retrucar, a gente normalmente usa, é uma forma de resposta, mas é uma resposta como se fosse uma tréplica. Alguém pergunta, a pessoa responde, a outra retruca. Eles já estavam se perguntando e respondendo coisas, aí há uma... É quando alguém retruca, é quando você contesta algo que está sendo lhe dito, ou lhe perguntado. Não deixa de ser sinônimo de responder. Certo? Então, para quem não sabia, que foram os erros, né, maiores dessa atividade aí, agora já sabe. Aí tem aqui, ó, antônimo de mal a gente viu, sinônimo de calma, gente, a gente trabalhou isso agora nos exemplos.
Eu até disse, gente, se eu digo para vocês que eu estou tranquila, se eu digo que eu estou calma, é a mesma coisa. Tá? Então, aí, o que pode ter acontecido? Alguém que eu ter colocado zen, né? Que é a única que caberia aí seria zen. Porque inquieto, você não está calmo, só se você tivesse quieto. Mas está inquieto. Agitado não pode também, porque não é sinônimo. Então, a única alternativa que ainda geraria uma espécie de dúvida é zen. Só que zen é o extremo do calmo. É um estado meditativo, então não é ser calmo. É outra coisa, é uma coisa a mais. Então, não poderia ser zen. Tá? Ah, eu adoro essa palavra. Jubilo. Jubilado, feliz. Né? Legal, Lilian, você ter compartilhado. Aí tem aqui, ó, antônimo de calor, gente, sério? Frio, né? Quem não está com calor, está com frio. O contrário, estaria, né? No contrário. Porque eu posso não estar no calor nem no frio, eu posso estar bem. Alguém perguntar, Laís, tu está sentindo calor ou frio? Eu vou dizer, não, estou bem. Tudo bem, pode. Mas uma coisa que vai excluir a outra de calor seria frio, tá? E Laís, e por que não poderia ser neve? Porque neve dá a ideia de frio. Mas não necessariamente você vai estar na neve com frio, você pode estar aquecido, coberto. A neve não é essa sensação, a neve é um fenômeno da natureza, gente. Cuidado para não confundir a ideia que a palavra dá. Porque neve lembra a gente de algo muito gelado, que lembra a gente do frio. Quem fez essa confusão aí foi por conta disso. Dá a ideia. Mas neve é um fenômeno natural, feito ao fenômeno da chuva. Tem nada a ver com calor. A explicação, gente, está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Está ficando mais claro? Eu estou indo nos pontos que vocês podem ter confundido, tá? Bem, pelo avançar da hora e pelas atividades que a gente tem que fazer ainda, eu preciso, gente, eu vou pular a atividade de correção de conotação e denotação, até porque ela teve esse probleminha para vocês. Teve gente que nem terminou, então eu vou pular o comentário, isso não significa que a gente não vai falar sobre ela, eu vou liberar o link certo e a gente vai falar. Mas eu preciso voltar lá com vocês no nosso quadro rosa do dia, tá? E para que a gente veja dois outros assuntos simples, que eu vou passar 5 minutos explicando e o resto é atividade. De tão simples que é, tá? A gente não está finalizando o assunto de semântica hoje, a gente vai finalizar na próxima aula, porque tem mais 2 assuntos. A gente vai ver mais 2 agora e ainda tem mais 2 assuntos. Então, vimos conotação e denotação, sinônimo e antônimo, e vamos ver mais esses 2 que vocês vão ver agora, que são os mais fáceis de todos. Próxima aula, a gente finaliza essa partezinha que vai restar e já entra num outro assunto e assim a gente vai, tá? Então, vamos lá. O nome do assunto agora é mais difícil do que o assunto. É mais difícil a tal da memorização que Arthurzinho falou no início da aula de hoje. Mas o assunto, sim, ele chega, é vergonhoso de explicar. Eu sinto essa vergonha porque ele é tão simples que só vocês lendo vocês saberiam, tá? Mas vamos lá, né, gente? Eu tenho que trabalhar tudo, mesmo com o que é muito simples. O nome do assunto agora é hiperônimo e hipônimo. As palavrinhas são chatinhas. É essa dificuldade que Arthur provavelmente vai dizer, Laís, eu não decorei ainda os termos, que ele vai ter que estudar, e todo mundo. Mas, gente, é fácil demais. Vamos lá. A palavra hiperônimo, ela é um pouquinho maior do que a palavra hipônimo. Isso, eu estou falando, eu estou dando essa dica para vocês criarem uma associação. O hipônimo, que é menor, está dentro do hiperônimo. Como assim? Hiperônimo é uma palavrazinha que vai resumir os hipônimos. Gente, vê esse exemplo. Hiperônimo, esporte, ou esportes no plural. Aí, quais são os esportes? São os hipônimos, natação, judô, futebol, vôlei, e assim sucessivamente. Vê que coisa simples. Chega, é vergonhoso. Hiperônimo, cor. Hipônimos, rosa, azul, verde, laranja, branco. Hiperônimo, material escolar. Hipônimo, lápis, caneta, borracha. Gente, tem coisa mais fácil do que isso? Não. Hiperônimo, animal. Hipônimo, vaca, bezerro, cachorro, gato, galinha. Simples demais. Vamos aprofundar um pouquinho.
Eu tinha dito animal, aí eu vai ter vários hipônimos, são muitos, gente, tá? Tem muitos, eu citei alguns aqui. Dentre eles, ó, animal, eu vou citar um hipônimo, peixe. Mas vamos supor que eu quero tirar peixe daqui, que é hipônimo, e botar ele como hiperônimo. Vê a relação. Gente, é a mesma lógica. Eu tirei peixe de hipônimo e vou botar hiperônimo. Então, peixe é o hiperônimo. Quais são os tipos de peixe? Cioba, palhaço, salmão. Tranquilo? Simples demais. Hiperônimo, parte do corpo humano. Hipônimo, cabeça, braço, perna, barriga. É só isso mesmo, acabou o assunto de hiperônimo e hipônimo. O difícil é memorizar os tais nomes, né, Artuzinho? Hiperônimo e hipônimo. Não é verdade? Pó. Mas vai memorizar. E, gente, por último, a gente tem o assunto de palavras cognatas, que ela diz outra palavra estranha, cognatas. O que danada é isso? Pelo amor de Deus. Deixa de inventar coisa, tia Laís. Não sou eu, gente. Infelizmente ou felizmente, não sou eu que invento essas coisas, tá? O que são palavras cognatas? Palavras que pertencem à mesma família. É só isso. Tia Laís, eu já estudei assunto, mas não era esse nome, não. Sabe quando foi, tia Laís, que eu estudei no meu colégio esse assunto? Quando eu estudei o substantivo primitivo e os que derivam desse primitivo. Esse assunto, ele existe e ele está em morfologia, a gente vai trabalhá-lo já já. É a mesma lógica, é a mesma coisa, só que em semântica, o nome desse assunto são palavras cognatas, que são palavras que pertencem à mesma família. Aí lá em morfologia a gente vai ver que essa família é o substantivo primitivo e os derivados desse primitivo. É a mesma coisa, gente. Só que aqui são palavras cognatas repetindo, tá? Então é desse jeito. Essas palavras todinhas aí pertencem a uma mesma família que é da palavra casa. Caseiro, casebre, casarão, casinha, tá? Pedra, pedreiro, pedrinha, pedregulho. Gente, é só isso. Tia Laís, por que é importante a gente saber disso em semântica? O que é que isso vai influenciar no significado das palavras? Tudo, porque não está pertencendo à mesma família, cada um tem seu significado. Caseiro é aquele que cuida da casa, é um significado. Casebre é uma casa pequena, casarão é uma casa grande. Então, os significados mudam, mesmo elas pertencendo a uma mesma família. Todas estão relacionadas à mesma coisa, que é a casa. Vocês sabiam, inclusive, trazendo uma curiosidade, que casamento deriva de casa? Casamento entre pai e mãe, entre duas pessoas, deriva de casa. Porque quem se casa num casamento, normalmente, nos modelos que sempre foi, é para morar na mesma casa. Casamento, morar na mesma casa. Vocês sabiam disso? Uma curiosidade para vocês, tá? Então, casamento pertence à família de casa. Só que ela tem aí esse sufixo, né? Mento, casamento. Tem esse sufixozinho mento. Aí. Gente, legal ou alguma dúvida? Hiperônimo e hipônimo, palavras cognatas. Então, estudamos hoje conotação e denotação, sinônimo e antônimo, hiperônimo e hipônimo e palavras cognatas. Estudamos 4 assuntos. Final, no começo da próxima aula, a gente vai estudar mais 2 assuntos e termina a semântica. Beleza? Eu vou liberar agora a atividade de hiperônimo e hipônimo, e na sequência a gente parte para a nossa interpretação de texto. Vamos lá. A de palavras cognatas, gente, vocês não vão precisar fazer não, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. É só vocês entenderem a lógica que existem palavras que pertencem à mesma família, que vão vir de uma palavra primitiva. Só isso, mas não precisa de uma atividade, não. Cadê vocês? Achei. Vamos lá. Liberando o link em 3, 2, 1, foi. Podem começar. Quando terminarem, me avisem aqui. Alguém ainda fazendo? Não? Podemos falar um pouquinho sobre ele antes de eu liberar a atividade de interpretação do dia? Vamos lá?
Só achar aqui, viu, gente? Tem um monte de coisa aberta. Deixa eu ver aqui. Achei. Vou atualizar mais uma vez, tá certo? Bem, vamos lá. Deixa eu mostrar o pódio para vocês. Gente, olhem como vocês estão indo bem. Assunto simples? Bem simples. Mas vocês estão indo bem. São muitos assuntos, né? E é isso que importa. Então, Mari ficou em primeiro lugar, que é da turma da tarde, Guilherme e Bernardo. Certo? Mas muita gente fechou a atividade, como vocês estão vendo aqui, até Maria Luísa Macedo, aqui, todos para cima fecharam a atividade, ou seja, muito bom. A gente tem aqui, ó, o primeiro, com alguns erros, ó, papagaio, gaviola, bem-te-vi, arara, coruja, tudo isso são o quê? Hipônimos. Qual seria o hiperônimo? Quem é que me diz pelo bate-papo? A primeira resposta certa eu já divulgo. Quem é que me diz pelo bate-papo qual seria o hiperônimo de papagaio, gaivota, bem-te-vi? Aí é bem específico. Boa, Lilian. Boa, Artuzinho. Boa, Alice. Aves. São as aves, gente. Aqui não cabe eu dizer animais, porque animais seria bem geral. Tá? Deixa eu ver o que mais. Essa daqui que tinham 2 erros. Eletrodoméstico. É o quê? Hiperônimo, gente. Quais são os sinônimos de eletrodoméstico? Quem me diz 2 pelo bate-papo? 2 tipos de eletrodoméstico. Geladeira. O que mais? Fogão. Boa, Artuzinho. Micro-ondas, freezer e assim sucessivamente. Boa. Eu estou querendo com isso comprovar para vocês mesmos, vocês me respondendo que isso é um hiperônimo, tá? Deixa eu ver outro aqui. Não teve nenhum outro que teve muito erro, mas tem aqui veículo. É o quê? Um hiperônimo. Quem é que me diz 2 tipos de veículos aí? Qualquer veículo, gente. Carro, moto, o que mais? Boa, Lilian. Carro, moto. Só esses 2? Ônibus, bicicleta. Bicicleta é um veículo, gente. Porque ela nos transporta. Beleza. Tranquilo? Tá, o que mais? Deixa eu ver um outro aqui. Doença. Hiperônimo. Quem é que pode me dizer 2 tipos de doença aí? Boa, Guilherme. Barco. Boa, da outra, né? Ele está dizendo da outra de veículo. Sarampo, dengue, o que mais? Catapora, Covid-19, eu acabei de dizer. Gente, tem um monte. Gripe. Gente, tranquilo. Fácil demais, né? O que que esse... Vou liberar o link agora da interpretação. O que que esse assunto de hiperônimo e hipônimo ajuda a gente numa interpretação de texto? Gente, ele ajuda demais. Ele ajuda vocês, além da interpretação de texto, ele ajuda vocês a pensar em palavras, quando vocês estão escrevendo um texto na escola, por exemplo, que podem substituir outra. Exemplo, eu estou contando uma história em que João estava no carro com Maria indo para a casa da avó. Estou trazendo sempre essas personagens para vocês memorizarem. É tudo proposital, tá? E eu espero que vocês memorizem. João e Maria estão dentro do carro, indo para a casa da avó. Para não repetir escrevendo que o carro deu problema, que é o que eu iria dizer lá na frente, eu vou dizer, também o veículo quebrou. Substituindo carro no meu texto pela palavra veículo, que é um hiperônimo. Carro é o hipônimo e veículo é o hiperônimo. Vocês, inclusive, já fazem isso, mas vocês nunca devem ter parado para pensar nisso. Que a gente pode usar hiperônimos para evitar a repetição dos hipônimos e vice-versa. Então, isso é uma forma de ampliar vocabulário. Ou o automóvel, boa, Alice, eu estava indo e o veículo quebrou. Paramos, então, para consertar o automóvel na borracharia. Vê, tu falasse carro no primeiro momento, depois veículo, depois automóvel. Tu está evitando repetição no teu texto. Então, dominar isso, dominar os valores semânticos dessas palavras e saber que elas têm alguma ligação, isso é um bom estudo de semântica. Está fazendo sentido o que eu estou explicando, gente? Vocês vão encontrar isso em textos direto, tá? Bem, mas finalizamos a parte de atividades, né? Vimos esses assuntos todos de semântica. Hoje a gente adiantou muito semântica, a próxima aula a gente finaliza. Agora a gente passa para a interpretação de texto. Quero pedir para que vocês façam bem concentrados,
Lembrando que é uma interpretação desafio, ou seja, para desafiar vocês. O próprio nome já diz, é desafio para desafiar vocês, né? Leiam com atenção e antes de colocar, enviar aqui para mim, vê se está tudo marcadinho, vê se é isso mesmo. Ah, fiquei com dúvida numa questão, entre uma alternativa e outra. Deixa eu dar uma olhadinha melhor antes de enviar, deixa eu reler. Igual vocês iriam fazer, gente, se a atividade fosse impressa, se fosse uma prova, por exemplo, tá? Bem, vou liberar o link agora. Vocês fazem e vocês têm o resto da aula, basicamente, que são 15, 14 minutos para fazer. Se precisar de um tempinho a mais, vocês vão ter, tá, gente? Mesmo que eu feche a sala de aula, vocês podem finalizar e depois enviar. Hoje ainda, lógico, agora durante a aula. Podem começar. Boa interpretação, arrasem. Estou passando para dizer que eu vou fechar a sala de aula, mas que vocês podem continuar o que vocês estão fazendo e me mandar na sequência, tá bom? Só estou aguardando o resultado de vocês. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente corrige esse material e continua a semântica. Um beijo, gente. Até quinta.